Falando agora de uma máquina de corrente alternada. Como é que a gente sabe ou como é que a gente vai identificar o esquema de bobinamento de uma máquina? Para fazer isso, o mais fácil seria a gente começar da máquina mais simples, que é essa que eu estou apresentando aqui. Uma máquina de 6 ranhuras e 2 polos. O que é importante a gente observar nessa máquina? Essa é uma máquina que contém apenas um par de polos. Então a gente tem uma região que é dada pelo norte, que seria toda essa região na parte superior, e temos a região sul, que é dada pela outra metade do nosso rotor. Só que aqui o nosso rotor ele utiliza um ímã permanente, ou seja, é muito fácil a gente conseguir identificar aonde que está posicionado o fluxo no nosso rotor. Já que nós temos o norte, então o fluxo ele sai do norte, percorre toda a coroa do estator e retorna no sul. Como é então que a gente vai fazer para reconhecer esse mesmo polo magnético no nosso estator? Nós temos que olhar primeiramente a disposição das bobinas, como é que elas vão entrar, por que elas vão entrar dessa forma, e também algumas variáveis. Por exemplo, o número de ranhuras, se a bobina ela é concentrada ou distribuída, e assim por diante. Antes de mais nada, essa é uma máquina trifásica e equilibrada, então a gente tem que levar isso em conta. Aqui a gente começa a introduzir as nossas variáveis. Qzão, é o nosso número de ranhuras na máquina e pode ser calculado pelo número de polos vezes o número de fases vezes o número de ranhuras por polo por fase, que é esse Qzinho. Ou seja, se nós contarmos todas as ranhuras da máquina, vai ser o Qzão. Dessa forma, a gente também consegue definir qual que é o Qzinho. Resgatando a nossa metodologia de linearizar a máquina, vamos identificar cada uma dessas ranhuras. Então, tenho de 1 a 6. No caso do meu desenho, eu defini a contagem das ranhuras no sentido horário, que define como uma máquina de sequência negativa. Se ela estivesse rotacionando para o outro lado, seria de sequência positiva. Então vamos identificar aqui, dentro das nossas ranhuras, o que é passo elétrico e passo mecânico. Para essa máquina, como ela só tem um par de polos, o passo mecânico vai ser igual ao passo elétrico. Ou seja, se eu olhar o meu desenho, dessa região passados 180 graus mecânicos, eu vou ter 180 graus elétricos. Posso observar isso também através da metade superior do ímã, 180 graus elétricos, e posso também observar como sendo a metade da minha ranhura 1 e a metade da minha ranhura 4. Se da minha ranhura 1 até a minha ranhura 4 eu tenho 180 graus, então significa que entre ranhuras eu tenho 60 graus. Já que a gente identificou aonde que está o nosso passo pleno, ou seja, aonde que está o nosso passo polar, vamos linearizar também o ímã permanente. Se essa seria a nossa distribuição de fluxo por conta do rotor, se nessa região eu tenho o norte e essa região eu tenho o sul, o que tem que aparecer gerado por cada uma dos nossos condutores é também um norte e um sul. A primeira dica que fica para a gente, se 180 graus enlaçam um polo, então significa que em 180 graus também tem que enlaçar um polo. Então nessa região eu vou considerar, por exemplo, a minha fase de referência como sendo a fase A. Na geometria da máquina, como o fluxo da fase A ele se soma ao fluxo da fase B e se soma ao fluxo da fase C, eu preciso então considerar que cada uma dessas contribuições, numa máquina trifásica equilibrada, elas estão defasadas 120 graus. Então, 120 graus adiante, eu teria, por exemplo, a minha fase B, e 240 graus adiante, eu teria a minha fase C.
Se na minha ranhura 5 eu tenho mais C, na minha ranhura 2 eu terei menos C. Se na minha ranhura 3 eu tenho mais B, na minha ranhura 6 eu tenho menos B. Então, cada um desses condutores, formados por mais A menos A, vai gerar um fluxo magnético. Mais B menos B vai gerar outro fluxo e mais C menos C vai gerar outro fluxo. O que é importante é que essas correntes também estão defasadas 120 graus, então a resultante de fluxo vai ser a somatória de cada uma dessas contribuições de fluxo. Vamos tentar visualizar elas aqui desenhando cada uma delas. Então, o que nós temos ilustrado aqui é a contribuição da fase A para o fluxo no entreferro. Então, de 0 a 180 nós teríamos uma parcela norte e de 180 a 360 nós teríamos uma parcela sul. O que é importante antes de desenhar a fase B e a fase C é lembrar que se minha referência está na fase A, significa que instantaneamente, no tempo t igual a zero, a corrente que circula na fase A vai ser o valor da corrente de pico, o valor máximo da corrente. Já a corrente que circula na fase B e na fase C, ela vai estar relacionada com menos a metade do valor de pico. Logo, a nossa onda de fluxo gerado por essas bobinas também vai ser a metade. Logo, somando as contribuições, nós conseguimos encontrar então a onda de fluxo resultante, que é dada pela soma individual de cada uma dessas parcelas. À medida que o ímã gira e a corrente ela é alternada nas bobinas, o fluxo resultante ele vai caminhar no espaço perseguindo o fluxo de rotor. Se ele tiver em operação motora, ele vai estar adiante do fluxo. Se ele tiver operação geradora, ele vai estar atrás do fluxo. E com isso a gente vai ter o aparecimento do torque em função da interação do fluxo de rotor e desse fluxo gerado pelo estator em função das correntes que circulam nas bobinas. O que é importante a gente desenhar aqui também são os fasores de tensão em cada uma das ranhuras. Aqui eu identifiquei o sinal negativo para mostrar o sentido em que o condutor está dentro da máquina, seja entrando ou saindo, para mostrar que no final a tensão resultante vai ser a soma dos fasores. Então a gente pode redesenhar esses fasores considerando todos no mesmo sentido. Dessa forma, então, a gente consegue entender as contribuições tanto de fluxo, essa seria a nossa fase A, 120 graus adiante a nossa fase B, mais 120 graus eu teria a contribuição da minha fase C. Então, com isso, a gente consegue perceber como que deveria funcionar ou como deveria ser bobinada uma máquina elétrica. O que é importante e que ficou faltando a gente comentar é que essa região que é composta pela fase a gente chama de zona de fase ou região de fase. Essa região de fase eu posso ter o meu condutor, por exemplo, distribuído em ranhuras. Então, ao invés de ter apenas um condutor concentrado em uma ranhura, como eu ilustrei nessa máquina simples, eu poderia ter 3 condutores nessa zona de fase. Essa região de fase a gente consegue obter ela facilmente pegando o nosso passo polar e dividindo pelo número de fases. Pode ser dado tanto em metros como em ângulos, ou até mesmo em número de ranhuras. O nosso passo polar, nós podemos simplesmente pegar o nosso perímetro e dividir pelo número de polos.